Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que venceu o Atlético Goianiense por 1-0 e assumiu a liderança do Brasileirão. O resultado aumentou a invencibilidade da equipe para 16 jogos, com 8 vitórias e 8 empates. Quer mais? A única derrota fora de casa nessa temporada aconteceu no dia 19 de março contra a Ferroviária, em Araraquara. No Serra Dourada, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense pelo placar mínimo. Aos 26 do primeiro tempo, Guilherme Arana avançou pela esquerda e tocou na medida para Rodriguinho bater de primeira e garantir a segunda vitória do Timão no Campeonato Brasileiro. 1-0 o placar final. Jogo controlado o tempo todo. Tudo que nós preparamos para o jogo aconteceu. Criamos bastante oportunidade para fazer mais gols. Isso me deixa feliz. Controlado lá atrás, tendo atenção, equipe bastante concentrada. Estou muito feliz mesmo por esse início de Campeonato Brasileiro. De 9 disputado, ganhando 7, 2 jogos fora. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e não surpreende, né? O rendimento, o aproveitamento do Corinthians fora de casa nessa temporada, ele é realmente fantástico. O Corinthians, para ter uma ideia, ele venceu das 18 vitórias, 10 foram em território inimigo. O Corinthians venceu fora de casa as últimas 5 partidas que disputou. E não só galinha morta, não. Venceu São Paulo no Morumbi, venceu Ponte Preta em Campinas, venceu a Universidade do Chile em Santiago, venceu agora no Campeonato Brasileiro Vitória e Atlético Goianiense. Tem tudo a ver com a filosofia, com a forma de jogar do time do Corinthians. Um time compactado e que sai em velocidade nos contra-ataques. Trabalha bem a bola. Só tem um defeito, eu diria. Não vou entrar na questão da performance, da plástica, do futebol ofensivo que todos nós gostamos de ver. Acho que há de se respeitar uma filosofia de trabalho, depende muito do material que você tem. Mas o que chama a atenção é que o Corinthians ele dá sinais de satisfação muito cedo. Então ele está vencendo o jogo por 1-0, aí fica ali na boa, tocando de lá para cá e dá margem a acontecer uma surpresa como um gol no final. O Atlético Goianiense quase não criou ontem, mas teve a chance de empatar. Não fosse o caso, teria empatado no final do jogo. Talvez um pouquinho mais de apetite não faria mal a esse time não, Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Ontem eu não desgostei do jogo do Corinthians, ao contrário do jogo da semana passada contra o Vitória, que foi muito chato, né? Um jogo onde o Corinthians fez o gol e aí quebrou o ritmo. Ontem até achei que o Corinthians criou alguma coisinha a mais, poderia ter feito mais um gol com o Cleison, ex-Ponte, mas o Cleison tem dificuldade de finalização. E bem a propósito daquilo que você falava de vitórias fora de casa, o Corinthians ele tem um jeito de jogar onde ele dá a bola para o adversário. A bola é do adversário. E aí ele trabalha esse contra-ataque, ou enfim, ele pega esse espaço que lhe sobra para poder fazer o jogo dele. Quando ele joga em casa, a dificuldade é muito grande, porque o adversário não dá espaço para ele. Então, ele vai ter que buscar esse espaço. E aí sim, ele encontra uma dificuldade. E aí sim, a chegada do Cleison pode ajudar, porque ele é um jogador de drible curto e tal. Só que essa é uma função que ele faz e para por aí. Ele não tem o poder de marcação do Romero. Ele não tem um poder de finalização bom, mas ele pode ser útil nesse tipo de jogada, de ir ao fundo, quebrar a defesa, que é a maior dificuldade do Corinthians. Ontem eu gostei mais do time, acho que o time está ganhando personalidade. Toca bem a bola. Sim, isso ajuda muito. E gostei demais do Guilherme Arana. Acho que esse menino está crescendo muito. Ontem no Mesa Redonda a gente até falava sobre isso. Corre o risco do Corinthians perder o garoto, porque ele é muito hábil. E um jogador de habilidade como ele, o europeu cresce o olho, ele dá caneta, ele dá chapéu, com naturalidade, chega bem no fundo. Cruza bem. Tem alguma dificuldade na marcação, talvez jogue como um meia, se for pro futebol europeu. Mas é legal, o Corinthians está na liderança do campeonato e é, em última análise, aquilo que o torcedor quer saber, né? Bom, daqui a pouquinho, às 8 horas, a Chapecoense recebe o Avaí na Arena Condá. Uma vitória da equipe de Chapecó tira o primeiro lugar do Timão e deixa o time de Santa Catarina na liderança do Brasileirão. A enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte: o Corinthians consegue se manter na liderança ainda nessa rodada? Sim ou não? O que vocês acham, meninos? Não, eu acho que o Corinthians se mantém sim, porque o Avaí, para mim, é candidato ao rebaixamento. Mas é um clássico.
É um clássico catarinense. E no clássico a gente sabe que as coisas se equilibram. Pois é, então acho que está com cara de empate esse jogo aí. Empate mantém o Corinthians na liderança. Flávio. O Avaí me assustou na ruindade no jogo contra o São Paulo, uma coisa assombrosa de ruim. E eu acho que o Chapecoense vai ganhar o jogo. Vai ganhar o jogo, também acho. Vai ganhar e o Corinthians perde a liderança que ele tem por ser bem comportadinho, né? Está ganhando os cartões do Grêmio. Isso aí. O time do Renato Gaúcho não pode ser bem comportado, né? não bate. Mas eu acho que a Chapecoense assume a liderança hoje, sim. Bom, então a gente quer saber a sua opinião. Entre no site gazetesportiva.com e vote.